Olá galera, tudo bem? Aqui é o Lion, consultor ambiental. E hoje eu vim falar com vocês sobre elaboração de propostas de prestação de serviços ambientais. Como você pode elaborar, como você deve elaborar propostas de prestação de serviços ambientais, tá? E esse assunto, esse tema, pessoal, é muito importante porque dentro do contexto da prática da consultoria ambiental e licenciamento, tá? Uma questão bem prática, é muito cotidiano, muito frequente a gente estar elaborando propostas de prestação de serviço, ok? Então é muito importante que o consultor ambiental ele tenha essa habilidade de estar elaborando propostas e elaborar propostas eficientes, boas propostas de prestação de serviço, porque isso está totalmente contextualizado dentro da prospecção de potenciais clientes e dentro da venda de serviços ambientais. Na aula que eu falo sobre venda de serviços ambientais, eu ensino como você aplicar a técnica dos três pilares. Quais são os três pilares da venda? Dor, resultado e serviços ambientais. Esses são os três pilares que eu apresento para vocês na aula sobre venda. Eu também ensino como vocês aplicarem. E a proposta de prestação de serviço está totalmente voltada, assim, de forma indireta, ao terceiro pilar, que é o pilar dos serviços. Então, eu quero que você entenda que proposta de prestação de serviço nada mais é do que um documento oficial onde você vai apresentar todos os elementos que estão diretamente relacionados aos procedimentos, aos possíveis serviços ambientais que você vai estar prestando, ok? Então são todos os elementos, vou te dizer alguns exemplos. O preço do seu serviço é um elemento relacionado a um futuro possível serviço ambiental. Então o preço é um elemento que vai estar contido dentro da proposta. Além do preço, a metodologia que você vai executar, tá? Além da metodologia e do preço, tem também os custos, tá? A gente vai aprender aí que os investimentos ele é composto por custo e por preço de honorários. Então isso tudo vai contemplar aí o investimento e isso vai estar inserido dentro da proposta. Então nada mais essa proposta é um documento oficial que você vai emitir e vai conter todos os elementos aí da sua negociação com o seu potencial cliente que você vai apresentar num evento de reunião, que eu também expliquei na aula sobre venda, tá bom? Então eu trouxe para vocês aqui, pessoal, um modelo de como eu elaboro as minhas propostas, porque na realidade não existe um modelo padrão, um modelo fixo, vamos dizer assim, um termo de referência padrão para elaboração de propostas. Isso é muito subjetivo, ok? E a forma como você faz essa proposta, ela vai influenciar diretamente no sucesso da sua venda, da sua reunião de apresentação de proposta, eu trouxe aqui um modelo que eu utilizo nas minhas propostas e que eu vejo que vem me dando bons resultados. Então, eu vim compartilhar com você esse modelo, ok? Bom, o meu modelo de proposta de prestação de serviço que eu uso, eu sempre inicio com o estabelecimento, com o esclarecimento do objetivo dessa proposta. Qual é o objetivo dessa proposta? É o primeiro tópico que eu utilizo na minha proposta de prestação de serviço. Bom, vou dizer alguns exemplos. Se o potencial cliente lhe procurou para você elaborar um plano de recuperação de áreas degradadas. Então, o objetivo dessa proposta é a elaboração e apresentação de um plano de recuperação de áreas degradadas. Então, esse é o objetivo. O objetivo é exatamente o que você vai fazer. E a linguagem, pessoal, dentro de uma proposta de prestação de serviço, é uma linguagem bem objetiva e clara. Você não tem que ficar se concentrando em fazer textos grandes ou grandes explicações, porque tem uma coisa muito interessante. A proposta ela vai precisar da sua argumentação. Parte da proposta ela pede uma complementação de sua apresentação ao potencial cliente. Então você não precisa ser muito abrangente nessa proposta. Você tem que ter uma linguagem clara e objetiva. Então qual é o objetivo? É o que você vai fazer. Ok? Você vai dizer em poucas palavras o que você vai fazer. Se for um PRAD, você vai dizer o objetivo dessa proposta de prestação de serviço é elaborar e executar um plano de recuperação de áreas degradadas. Ok? E aí você vai dizer as características, se foi uma exigência do órgão ambiental, você vai dar dizendo aí o número do ofício, que foi essa exigência, porque sempre que um órgão ambiental exige algo de um empreendedor, é uma exigência através de um documento oficial. Pode ser um ofício, pode ser um documento que se enquadre dentro dos procedimentos internos do órgão competente. Geralmente é um ofício. Então esse ofício ele tem um catálogo, ele tem um número. Então você pode inserir esse número, no caso se for um PRAD, tá? Estou usando um exemplo para deixar isso bem claro para vocês. Vocês podem inserir o número desse ofício no objetivo.
O interessante é que vocês sabem que o tópico que eu sempre inicio é o objetivo, porque a gente já amarra bem direto, amarra de forma bem clara com o potencial cliente o que vai ser feito e qual é o objetivo daquela proposta, ok? Se for elaborar um prazo, elaborar um plano de recuperação de áreas degradadas. Então, quando você estabelece o objetivo, você vai para o segundo passo, que eu sempre coloco a equipe técnica. Eu sempre falo nos meus vídeos que uma das grandes vantagens da consultoria ambiental e licenciamento é essa questão da multidisciplinaridade. A multidisciplinaridade é um fator muito presente, muito forte dentro da consultoria ambiental de licenciamento. Então, para elaborar alguns serviços, para executar alguns serviços ambientais, muitas vezes é necessário que você tenha aí uma parceria com outros profissionais de outras áreas. Então, eu sempre coloco aqui como segundo tópico, equipe técnica. Porque muitas vezes eu sozinho, eu sou um engenheiro ambiental, mas eu sozinho não consigo executar todos os serviços. Vou dar um exemplo. Se o objetivo da sua proposta for elaborar um estudo de fauna e flora, ok? Então você como engenheiro ambiental não tem a competência necessária para fazer todos esses estudos. Esse estudo de fauna e flora de forma integral. Você precisa de um parceiro da área da biologia, um biólogo ou algum profissional que não seja necessariamente um biólogo, mas que tenha uma especialização, um estudo mais avançado nesse caso, para poder lhe auxiliar nos trabalhos. Então essa parte da equipe técnica é sempre importante porque você vai dizer quem vai fazer o serviço que você se propôs a fazer. Se for um prático, quem são os profissionais? Vai ser um engenheiro ambiental, vão ser 3 engenheiros ambientais, vai ser um biólogo, um engenheiro ambiental e um engenheiro florestal. Então, essa parte é importante, que até porque você mostra para o seu potencial cliente que você tem uma equipe multidisciplinar, que você tem uma equipe abrangente, uma equipe que pode realmente cumprir com o que está sendo estabelecido nesse acordo, ok? Então, primeiro tópico, objetivo. Segundo tópico, que eu sempre uso, é equipe técnica. Bom, chegamos agora ao terceiro tópico, e na minha opinião, o tópico mais importante, que é o escopo. O que é o escopo? O escopo é a descrição de todas as etapas e atividades que você vai precisar executar para que aqueles serviços que você estabeleceu no objetivo, ele seja cumprido, ok? Ou seja, você vai escrever a metodologia, em poucas palavras, sempre lembrando, de forma objetiva e clara. Você vai descrever as etapas e os métodos que você vai utilizar para chegar nesse objetivo que você estabeleceu no início da sua proposta, ok? Eu vou te dar um exemplo. Uma vez a minha consultoria foi procurada para acompanhar uma obra de ampliação de uma rede de abastecimento de um município, ok? A empresa ela ganhou um procedimento licitatório e aí ela precisava de uma consultoria para tornar aqueles trabalhos de instalação da rede mais eficientes, enfim, uma consultoria mais especializada no acompanhamento dessa obra, ok? E aí eles solicitaram que nós fizéssemos uma proposta, que é o que eu estou te explicando aqui agora, porque isso é muito comum no ambiente da consultoria ambiental, ok? E aí a gente fez uma proposta, e no escopo a gente dividiu em 2 etapas. A primeira etapa foi a etapa de planejamento, onde a gente ia pegar todos os projetos que a empresa ela já tinha, e ia verificar se há necessidade ou não de mudanças, de adequações nesses projetos. Então, essa etapa 1, a gente classificou como uma etapa de planejamento, ok? E qual seria a etapa 2? Seria a execução. Então, uma vez que nós iríamos fazer toda a revisão dos projetos, ver se tem a necessidade ou não de adequação, junto com a empresa que estava nos contratando para fazer esse serviço de consultoria, nós iríamos estabelecer projetos finais, ou seja, projetos já adequados ou não, após uma revisão inicial da etapa 1, que é a de planejamento. Esses projetos finais nós iríamos direcionar para a etapa 2, que é a da execução, ok? Então a gente dividiu aí o escopo em 2 etapas, e essas 2 etapas elas foram explicadas na etapa de escopo, na parte que fala, no tópico que fala de escopo. Então, pessoal, essa parte do escopo é uma parte, na minha opinião, a mais importante dentro da proposta, porque você vai explicar como você vai atingir os objetivos, ok? Você vai descrever. Se for eu dei um exemplo agora desse acompanhamento dessa obra, mas, por exemplo, se fosse um PRAD, você ia dizer como é que você ia fazer esse PRAD. Você ia dizer, ó, vai ser feito visitas de campo, serão feitas 3 visitas no campo, em horários, enfim, horários aleatórios,
Se for um estudo de fauna, serão feitas instalações de armadilhas de pegadas em horários aleatórios para fazer, enfim, você vai descrever de forma objetiva, tá? O que você vai fazer, como você vai atingir esse objetivo. Obviamente que é de forma bem objetiva, tá? Você não vai escrever uma metodologia do seu projeto na proposta, mas você precisa dizer para o cliente precisa saber como você vai chegar a esse objetivo, quantas visitas você vai fazer, se você vai precisar fazer visitas, se você vai precisar fazer acompanhamento, quantas horas de acompanhamento, mais ou menos, você vai ter que dar uma noção aí de como você vai atingir esse objetivo. E fique bem claro, a minha opinião é a parte mais importante da proposta, que é a terceira parte, é o escopo, ok? Estabelecendo o escopo, nós vamos para uma parte também muito importante, que é a parte do investimento. Depois de você estabelecer todo o objetivo da sua proposta, de você estabelecer quem vai fazer esse serviço, ou seja, qual é a sua equipe técnica, qual é a equipe técnica que vai estar exercendo as atividades e estabelecer esse escopo, ou seja, a metodologia, as etapas que você vai estar dividindo aí para atingir esse objetivo, como você vai fazer isso, você vai falar agora dos investimentos. E esse investimento ele é dividido em duas partes, a planilha de honorários que eu falo, que é a planilha relacionada à questão dos honorários, que eu vou explicar já o que é, e a planilha de custos, diferente. A planilha de honorários você vai fazer relacionado a todos os serviços que são precificáveis, todas as etapas práticas que são precificáveis, tá? E que você vai estar somando no total do investimento. Por exemplo, voltando ao exemplo aí do acompanhamento técnico da obra de ampliação da rede de abastecimento, conforme eu falei anteriormente. É necessário que haja um acompanhamento da obra para que a gente faça a consultoria de forma adequada, ok? E esse acompanhamento, qual é a carga horária mensal desse acompanhamento? Vamos dizer que foi uma carga horária semanal de 20 horas. Qual é o valor da carga horária? Aí você já vai estabelecer uma planilha de quê? De honorários. Ou seja, é o valor quantitativo que seu cliente vai pagar em termos relacionados a honorários, ok? Além dessa planilha de honorários, tem a planilha de custo. O que seria a planilha de custo? Custos de deslocamento, custos de combustível, ok? Custo de, por exemplo, hospedagem, alimentação, isso aí não entra dentro da planilha de honorários. Isso aí tem que ser tratado de forma diferenciada, como uma planilha de custo, ok? E o somatório da planilha de honorários com a planilha de custo vai dar o total, o preço total, que vai estar no tópico, que é esse tópico que nós estamos falando agora, que é o tópico de investimento, ok? Então o investimento ele é dividido em duas planilhas, planilha de honorário e planilha de custo. E aí você vai ter o somatório de qual é o preço exatamente do serviço que você está se propondo a fazer, ok? Bom, o próximo tópico que eu sempre uso é os produtos a serem entregues. Você tem que mostrar para o seu potencial cliente quais são as evidências de finalização das etapas. No escopo, por exemplo, a gente, naquele exemplo lá do acompanhamento da obra de abastecimento, a gente dividiu o escopo em duas etapas, a etapa de planejamento e a etapa de execução. Na etapa de planejamento, a gente colocou lá na proposta que nós iríamos fazer reuniões internas para analisar os projetos e dessas reuniões iriam ser feitos relatórios para julgar a necessidade ou não de adequações. Então, uma das evidências de produtos a serem entregues da etapa 1 são esses relatórios, ok? Então, você precisa mostrar na proposta que esses relatórios, por exemplo, é uma evidência de um produto a ser entregue da etapa 1 do escopo. Quando a gente fala do PRAD, quais seriam os produtos a serem entregues, o tópico de produtos a serem entregues? Seria, por exemplo, os relatórios de cada vistoria. Você não falou no escopo que iam ser feitas 5 vistorias? Então, cada vistoria você pode estabelecer um relatório de vistoria que você vai entregar para o seu potencial cliente como evidência de que você fez a vistoria. O seu cliente tem que saber se o trabalho foi feito, se a vistoria foi feita. Então, qual é a evidência? Qual é a evidência que foi feita? O relatório de vistoria. Então, é essa relação de evidências que você vai colocar nos produtos a serem entregues. Ok? E além de você dizer quais são os produtos a serem entregues, também tem um tópico opcional, que é o tópico de cronograma previsto. Por que eu digo que esse tópico de cronograma previsto é opcional? Porque nem sempre a gente consegue prever
uma planilha de data de entrega, de finalização de cada etapa no ato de uma proposta. Por exemplo, voltando ao exemplo da obra de ampliação da rede de abastecimento, a gente estabeleceu reuniões internas para entrega de relatório. Só que esses relatórios dependiam também de uma análise do potencial cliente, uma vez que o potencial cliente era o verdadeiro responsável pela execução. Nós entraríamos aí na consultoria apenas. Então a gente tinha que marcar horários com os colaboradores do potencial cliente para decidir se ia ser feita realmente aquelas modificações no projeto que a gente ia propor ou não. Então esses relatórios dependiam do quê? De uma informação complementar, de uma informação que só seria estabelecida após realmente a efetivação do acordo. Então nesse caso eu não tinha como estabelecer um cronograma certo. Mas, por exemplo, se você for fazer um PRAD, você já pode agendar os dias da vistoria, ok? Então você pode apresentar um cronograma dizendo que no dia tal, na hora tal, será feita a primeira vistoria. Após 15 dias será feita a segunda vistoria. Então você faz isso numa planilha estabelecendo todas as datas, inclusive a data das entregas, dos relatórios. Então isso é que é o cronograma, é opcional. Vai depender muito do que você tem de informação e do que depende 100% do seu trabalho. Toda vez que vai depender aí de um acordo, de uma conversa, de uma posterior reunião com seu potencial cliente, você não tem como estabelecer um cronograma no ato da proposta, ok? Por isso eu coloquei aqui como opcional. Após essa etapa de cronograma, que é opcional, nós vamos para as informações adicionais do serviço, que já é a parte da quase a finalização, o penúltimo tópico da finalização da proposta, informações adicionais. O que é que você vai colocar nessas informações adicionais? Todas as informações que não foram contempladas são importantes e que não foram contempladas nos itens anteriores. Vou dar um exemplo. Na planilha de investimento, você só pode colocar, das planilhas do tópico de investimento, você só pode colocar valores mensuráveis. Você não vai inserir valores que não podem ser mensuráveis no ato da elaboração da proposta. Por exemplo, custos de impostos a órgãos da administração pública. Você não tem como, na maioria dos casos, definir qual é o total dos custos que o seu potencial cliente vai ter de impostos com órgãos da administração. Se for, por exemplo, o licenciamento ambiental de um posto de combustível. Existem taxas de licenciamento que o órgão ambiental cobra. Isso depende de uma série de variáveis, né, que vai depender de cada órgão ambiental. Então você não tem como estimar esse custo dentro da proposta. Você tem que consultar o órgão, tem que ter uma série de características do empreendimento para ele fazer esse cálculo dessa taxa. Então você vai colocar aí nessas informações adicionais que, além dessa planilha, essas planilhas de investimento que você já colocou, já inseriu na sua proposta, é possível que hajam custos adicionais relacionados a impostos sobre a administração pública municipal ou sobre o órgão ambiental competente. Então aí você vai deixar claro para que o cliente tenha a convicção de que poderá haver custos adicionais, para que você, no ato do seu serviço, aparecer coisas que não estavam na proposta e ele lhe questionar, entendeu? Então é interessante que você adicione o tópico sobre informações adicionais e que nessas informações adicionais você coloque, por exemplo, custos extras que não estão previstos na planilha que você colocou no tópico de investimento. Isso é um exemplo, pode ter outras informações. Todas as informações que você julgar importante, que não teve espaço de inserir nos outros tópicos, você coloca nesse tópico de informações adicionais. E nós vamos agora para o último tópico, que também é opcional, que é informações da empresa fornecedora. Nesse último tópico, você vai colocar informações sobre a sua empresa. Se você tiver se você for uma pessoa jurídica, se tiver um CNPJ vinculado à sua consultoria ambiental, você vai dizer quantos anos você está no mercado. Eu coloquei opcional, porque assim, você não precisa nem ter um CNPJ para você ser consultor ambiental, ok? Mas em alguns casos, se você já for um consultor ambiental com CNPJ, já tiver um certo tempo, tiver experiência já com alguns trabalhos, você insere. Não que isso vai ser determinante para a sua proposta, não vai ser determinante para a sua proposta. Mas se você tiver alguma experiência de algum trabalho semelhante ao que você está propondo, se você tiver aí uma empresa já formalizada, com uma quantidade de tempo já considerável, é bom você colocar, entendeu? Para você mostrar para o seu potencial cliente que você já está no mercado. Mas lembrando, isso não é um determinante. Ok? Não é em todas as propostas que eu coloco esse último tópico, e isso, pela minha prática, não tem uma influência tão significativa no sucesso da proposta, ok?
Então, é uma questão opcional. Muitas empresas colocam isso no início. Eu sempre, quando eu coloco no final. Por uma questão mais de organização, de modelo de proposta que eu executo na minha empresa, ok? Bom, esse é um modelo que eu trouxe para vocês de proposta, tá? Lembrando que não existe um termo de referência padrão para proposta, é muito subjetivo, isso depende de cada consultor, e eu trouxe para vocês uma ideia do que eu aplico e que vem dando certo para mim. Uma coisa interessante também sobre isso, a apresentação. Não é interessante que você apresente uma proposta por e-mail. Você mande essa proposta, elabora tudo bonitinho e manda por e-mail para o seu potencial cliente. Não é interessante, porque a força da sua proposta, em termos de sucesso da venda, está muito em como você vai apresentar essa proposta para o seu potencial cliente. Por isso que eu sempre digo, se a técnica de venda de serviços ambientais que mais dá resultado é da abordagem direta, então a apresentação de proposta também tem que obedecer uma abordagem direta. Na hora que você tiver marcado e tiver ido por uma reunião com o seu potencial cliente, no ato da reunião é que você vai apresentar essa proposta, ok? Então é o diálogo, a conversa, e você vai estar apresentando oralmente essa proposta. Não é interessante que você mande por e-mail ou que você mande deixar no escritório seu potencial cliente. Não é interessante. Sempre objetivo e priorize a apresentação em reunião dessa proposta, ok? Então, esse foi o tema de hoje, tema muito importante que você precisa ter essa consciência de como elaborar essas propostas, é muito cotidiano. Espero que vocês tenham gostado, mande suas dúvidas, ok? Acompanhe nossa página, a gente vai estar sempre mandando vários conteúdos para você sobre consultoria ambiental na prática, ok? Então, muito obrigado e até a próxima.